Capítulo 27 Os relatos de um rei. Zhao Tian recebeu 12 chicotadas, cada uma era mais severa do que a outra. Após terminar, Oolong não disse nada para Zhao Tian e saiu gargalhando. Ele ordenou que os outros discípulos presos descessem e retirassem os escombros do subsolo. Como na primeira vez, o corpo de Zhao Tian estava com enormes marcas e cheio de sangue. Porém dessa vez, os ferimentos eram um pouco mais superficiais e a velocidade de recuperação do seu corpo havia aumentado. Zhao Tian cruzou as pernas e fechou os olhos. Ele permaneceu sentado, enquanto tentava organizar toda a informação que estava bagunçando a sua mente. Os discípulos que estavam limpando os escombros olharam para Zhao Tian e nenhum deles conseguia deixar de sentir pena dele. Qualquer um que olhasse para o corpo ensanguentado de Zhao Tian poderia imaginar o quão severa estava sendo a punição. Zhao Tian simplesmente ignorou os outros discípulos e continuou se concentrando, até que uma voz familiar surgiu em sua mente. Moleque, aquele velho te deu muito conhecimento sobre medicina e alquimia. Portanto, eu irei estipular algumas regras para você, Gold começou a falar de repente. Você não poderá, de forma alguma, utilizar esse conhecimento para enriquecer monetariamente, ou aumentar a sua força através de pílulas. A única coisa que você poderá usar livremente será a técnica de aprimoramento corporal que você obteve. Você deve aumentar a sua força por conta própria, portanto, o conhecimento de alquimia que você obteve não deverá ser utilizado para tal finalidade. Zhao Tian, que já estava bolando diversos planos de enriquecimento e estava selecionando diversas fórmulas de pílulas para aumentar a sua força, se sentiu como se estivesse levando um banho de água fria. Ele até pensou em questionar essas regras, mas conhecendo o temperamento e comportamento de Gold, ele sabia que qualquer questionamento seria inútil e só lhe restava lamentar. Diante das regras ditas por Gold, Zhao Tian desviou os seus pensamentos e começou a se concentrar na técnica de aprimoramento corporal. Ele ainda não tinha visto qualquer um dos princípios da técnica e se ele quisesse sobreviver, ele deveria começar a entendê-la e praticá-la. Enquanto tentava encontrar a técnica corporal em seus pensamentos, Zhao Tian não conseguiu se segurar e finalmente refutou Gold. Por que eu não devo utilizar desse conhecimento para enriquecer ou aumentar a minha força? Não seria muito mais rápido se eu criasse algumas pílulas? Moleque idiota! Você acha mesmo que aumentar a sua força através de pílulas irá te ajudar a ficar mais forte? Você não entende nada sobre o Dao marcial. Esse tipo de crescimento é um atalho que só irá te prejudicar no futuro. Também, eu não quero que as coisas se tornem fáceis para você. Gold respondeu friamente. Você deve se contentar com esse aprimoramento corporal por enquanto, e, quanto ao aumento de força, você deve buscar no conhecimento que você adquiriu, pois atualmente, você absorve energia espiritual da forma errada. Quando você aprender como absorver a energia espiritual corretamente, aí sim, você irá aumentar a sua força de verdade. Gold terminou. Ao mesmo tempo que entendeu os motivos de Gold, Zhao Tian ficou um pouco confuso, pois Gold tinha acabado de dizer que Zhao Tian estava cultivando da maneira errada. Zhao Tian desistiu de discutir com Gold e voltou a procurar pela técnica de aprimoramento corporal. Esse processo teria sido fácil se o Rei Esmeralda não tivesse transmitido aquela enorme quantidade de conhecimento para Zhao Tian. Mas como isso havia acontecido, a mente de Zhao Tian estava um completo caos,
ele levaria algum tempo para organizar e saber onde procurar cada coisa. 10 horas depois, os discípulos haviam terminado de limpar o subsolo e se encaminharam para as suas respectivas celas. Zhao Tian ficou sozinho lá e finalmente havia conseguido organizar grande parte de toda aquela informação. A técnica de aprimoramento corporal finalmente havia sido encontrada, porém, Zhao Tian só tinha visto o seu nome e não conseguiu compreender praticamente nada sobre ela, porque o princípio daquela técnica ia contra tudo aquilo que Zhao Tian aprendeu antes. Era um conceito diferente de cultivo, o qual Zhao Tian deveria aprender primeiro e só então, ele conseguiria avançar com a técnica de aprimoramento corporal. Nas memórias conturbadas que ele adquiriu do Rei Esmeralda, Zhao Tian encontrou um relato de vida. Nesse relato, o Rei Esmeralda narrava um grande aprendizado, que mudou a sua forma de cultivar a energia espiritual. Por toda a minha vida, eu almejei o topo do Dao marcial e tentei desenvolver a técnica de aprimoramento corporal suprema. Mas eu sempre encontrava um obstáculo insuperável no meu caminho. De alguma forma, eu sabia que esse obstáculo era um tipo de entendimento sobre as leis do mundo que eu não conseguia compreender. Eu sempre questionei o porquê de existir indivíduos tão poderosos no mundo, eu sempre tentei entender como aqueles indivíduos se tornaram tão poderosos. Mas, um dia, enquanto eu seguia incessantemente na busca do conhecimento, eu fiz uma descoberta que mudou a minha visão sobre o Dao marcial. Antes de fazer tal descoberta, eu vivi por 300 anos e já era considerado o maior médico e o maior alquimista deste mundo. O que antes era o meu maior orgulho, se tornou uma grande piada. Pois eu descobri que eu estava na contramão do Dao marcial, eu simplesmente estava fazendo tudo da forma errada. Zhao Tian mentalizava com a mais profunda atenção os relatos do Rei Esmeralda. Depois da minha 500ª tentativa de criar a tão perseguida técnica de aprimoramento corporal, eu acabei invocando um espírito extremamente poderoso, que não se parecia em nada com qualquer raça existente. Eu consegui cancelar a invocação a tempo e após um momento de reflexão, eu comecei a compreender algumas coisas, pois aquela coisa que fora invocada, definitivamente não pertencia a este mundo. E foi nesse momento que a minha mente se abriu. Se aquela coisa não pertencia a este mundo, como ela poderia ter tamanho poder espiritual? Será que este mundo não é o centro de tudo? Será que a energia espiritual não pertence somente a este mundo? Após tantas perguntas, eu finalmente entendi. A energia espiritual não pertence somente a este mundo e ela não deve ser extraída dele. A verdadeira fonte da energia espiritual é o universo. Eu sempre tentei captá-la da Terra, pois era a única forma de conseguir senti-la. Eu nunca havia tentado uma forma diferente de cultivo antes. Depois desse dia, eu passei os próximos 50 anos tentando sentir a energia espiritual do universo. Até o dia em que eu finalmente senti. Eu era um tolo. Eu estava tentando sentir a energia espiritual do universo, através do meu corpo. Então eu finalmente percebi que um corpo não pode sentir a energia do universo, pois o corpo pertence à Terra. A energia do universo deve ser sentida com a única coisa que transcende a Terra: a alma. Quando eu comecei a sentir a energia espiritual que vinha do universo, aquilo foi como um renascimento. Eu comecei a cultivar a mais pura energia espiritual que eu já senti. Após 100 anos,
eu finalmente ascendi ao topo do Dao marcial, eu era capaz de rivalizar com algumas das maiores forças deste mundo e eu finalmente consegui criar a minha técnica de aprimoramento corporal suprema. Após ver aquele relato, Zhao Tian arregalou os olhos abruptamente. Os relatos do Rei Esmeralda fizeram com que Zhao Tian finalmente entendesse as palavras de Gold. Porém, antes que os relatos dissessem como o Rei Esmeralda conseguiu sentir a energia espiritual do universo com a sua alma, eles terminaram. Zhao Tian não se incomodou em perguntar para Gold como ele deveria sentir a energia espiritual do universo com a sua alma. Ele já sabia que Gold não iria respondê-lo. Após tentar em sua mente o restante daquele relato, Zhao Tian não obteve nenhum sucesso. Algumas horas já haviam se passado e o Oolong estava novamente na frente de Zhao Tian. Zhao Tian olhou para o Oolong e depois fechou os olhos. Ele não proferiu nenhuma única palavra e se focou em sentir a energia espiritual com a sua alma. O Oolong ficou insatisfeito com a atitude de Zhao Tian. Ele desferiu as 12 chicotadas com uma força bem maior do que antes. O corpo de Zhao Tian tremia de dor, a sua concentração era gravemente afetada pelos açoites e a condição atual do seu corpo. Para conseguir se concentrar no entendimento da alma, Zhao Tian deveria entrar num estado de meditação que ele nunca havia tentado ou conseguido antes. Ele deveria, praticamente, separar a sua alma do seu corpo. O estado de meditação que Zhao Tian buscava era um estado que ele dificilmente conseguiria atingir em toda a sua vida. Porém agora, Zhao Tian sabia que aquele estado era possível de se alcançar, e o que ele mais tinha naquele subsolo, era tempo para praticar. As feridas causadas pelas chicotadas estavam se curando 2 vezes mais rápido que o normal. Contudo, isso era devido à presença daqueles pontos verdes nas veias espirituais de Zhao Tian. A técnica de aprimoramento corporal só poderia ser utilizada no momento que Zhao Tian conseguir extrair a energia espiritual do universo. Técnica de aprimoramento corporal. Corpo Supremo do Rei. Eu, Zhao Tian, irei dominá-la. Zhao Tian murmurou enquanto meditava.